Salve, salve galera, sejam bem-vindos a um vídeo no canal e hoje eu vou dar as dicas essenciais para você que está começando aí no levantamento de peso ou no CrossFit do Snatch. Então roda a vinheta, vem comigo. Vamos lá então, pessoal, as duas primeiras coisas que a gente tem que saber quando o aluno chega ali no box e ele nunca fez nada, nunca fez um Snatch, por exemplo. Esse exercício ele é muito técnico, ele é muito complexo, então a primeira coisa que a gente tem que achar é uma carga que ele consiga manusear, ou seja, uma barra leve, né? Se eu tenho uma barra leve, ele vai conseguir desenvolver o padrão técnico mais fácil, e isso, a princípio, é a nossa prioridade com um aluno novo. Ele precisa de uma carga que ele sustente e ele precisa ver esse movimento, ou seja, ele precisa que você reproduza com eficiência ou alguém da sala ali que você pode puxar e demonstrar esse exercício para que ele saiba o que ele vai fazer quando ele segurar a barra. Quando a gente fala, pessoal, de squat snatch, é um dos movimentos de levantamento de peso mais complexo. Então, para isso, antes da gente fazer esse movimento por completo, eu vou desconstruir ele, né? Então, aqui vai algumas opções que você pode trabalhar com menos carga, para que você perca o medo, por exemplo, de receber qualquer exercício com base agachada. Receber com base agachada é mais fácil para quem tem uma técnica boa. Para quem não tem ainda, vai ser mais difícil no começo. Então, a gente pode picotar esses movimentos, né? Por exemplo, vou tirar um snatch lá do chão, vou buscar fazer um squat snatch. Beleza. Como que eu posso desconstruir isso? Primeira aula do meu aluno, posso pedir para ele ficar em pé com a barra, desci lá para o joelho, fiz um power snatch, overhead squat, subiu, voltei. Quanto mais ele praticar isso, mais vai entrar na cabeça dele esse padrão. Beleza. Então, pessoal, por exemplo, a gente tem um squat snatch no treino de sala hoje. Quando eu preciso ensinar um padrão novo de squat snatch, talvez não necessariamente esse aluno novo consiga ter facilidade, nem mesmo agachando com a barra sobre a cabeça. Então, o que é muito comum que a gente vê aí? Você pede um squat snatch, na hora que ele joga lá em cima e começa a agachar, começa a flexionar o braço e aí ele empurra e fica nessa briga contra a barra. Né? Essa briga, pessoal, ela está muito mais relacionada à mobilidade do que à força e técnica. Ou seja, é um padrão multifuncional que a gente tem para ensinar para uma pessoa que nunca viu isso. Então, para esse tipo de caso, o que eu já recomendo? Ao invés de você passar um overhead squat, por exemplo, você pode passar somente um power snatch, dar volume nesse exercício. Por exemplo, tenho lá 3 squat snatch, um X% de carga. Isso vai ser difícil até mesmo para as pessoas que já praticam o esporte. Então, para esse aluno novo, ele pode fazer o dobro dessas repetições somente com a barra, tá? Então, vou tentar reproduzir aqui um padrão que, sei lá, a gente vê muito, um padrão feio, entre aspas, de uma pessoa que nunca fez. Vai tirar lá do chão, jogar lá para cima. Tirar lá do chão, jogar lá para cima. Só dele chegar nesse encaixe, atrás da linha da cabeça, a gente já tem uma progressão ali. A gente já tem um ponto forte desse aluno que às vezes não consegue reproduzir um snatch bonito, mas ele já tem as suas facilidades dentro do movimento. Às vezes a gente pega alunos com hipermobilidade ou com uma frouxidão ligamentar, por exemplo, e aí ele consegue até jogar lá para cima e agachar lá embaixo. Se ele precisar segurar aqui, ele consegue, só que ele não tem força para sustentar essa barra aqui em cima. Então o que acontece? Ele cai para trás. E aí ele acaba jogando a barra para frente. Então aqui, pessoal, tentei mostrar para vocês diversas formas que pode acontecer num aluno quando ele chega a primeira vez num box de CrossFit, o que pode acontecer. Mas para a gente deixar mais detalhado, numa ordem um pouco mais fácil de entender. Assim que ele chega, para ele desenvolver um movimento complexo desse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esses erros dentro de tantas capacidades físicas que o Snatch pede. Por exemplo, essa questão da flexibilidade que eu falei,
da força, da técnica, né? Quando a gente chama um aluno ali, geralmente os coaches chamam um aluno um pouco mais experiente para demonstrar um movimento, né, que é complexo. A primeira impressão que o aluno vai ter, na hora que ele olhar aquele movimento, ele vai falar, isso é impossível para mim, né? E realmente, ele não é como, sei lá, uma cadeira extensora. Quando eu coloco um aluno, primeira vez na cadeira extensora, eu preciso falar para ele fazer um movimento, que é a extensão e a flexão de joelho. Extensão e a flexão de joelho. Minha coquinha zero para me ajudar durante o vídeo. Mas, então isso é muito simples, isso fica fácil do aluno reproduzir, até porque as roldanas, os cabos dos aparelhos, ele vai ficar mais fácil, né? Quando a gente fala de um movimento complexo, com barra, a gente precisa ter primeiro uma avaliação. E essa avaliação, o que é o mais difícil de coaches de CrossFit? Num centro de levantamento de peso isso muda, porque a gente tem um grande tempo só para isso. Mas dentro de um box de CrossFit, o que isso fica difícil? Fica difícil porque tem muita gente junta e você precisa ter um poder de correção muito rápido, né? Então por isso que grandes boxes, grandes centros de treinamento trazem atletas, trazem professores para dar clínicas específicas somente de um movimento. É muito difícil você achar hoje no Brasil clínicas de levantamento de peso. Você acha clínica de snatch, ou clínica de jerk, ou clínica de clean, ou clínica de clean jerk. Entendeu? Por quê? Porque eu consigo dar mais atenção, mais foco naquele movimento específico, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de conversar com o aluno e identificar os erros dele, selecionar os exercícios certos para isso. Esse problema de força está relacionado à força, de técnica está relacionado a volume de repetição, ou seja, o aluno que faz 3 com carga e o aluno que faz sem peso, ele pode fazer mais, porque essa carga está calculada para o aluno experiente de acordo com uma sequência de treinamento que ele fez, às vezes por anos ou por meses, né? E esse aluno novo, ele precisa criar primeiro um padrão neural. Para ele criar esse padrão neural, ele precisa de volume de repetição. Então, você não vai estar lesionando seu aluno se você de repente passar 3 séries, 4 séries de 10, de 15 squat snatches para ele. E por mais que desses 10 salve 1, 2, que fique mais ou menos legal ali, no padrão que você pediu, você vai estar dando um comando, ele vai estar dando um comando para o cérebro dele, ele vai estar entendendo todo o percurso desse movimento e isso vai ficar mais fácil no dia a dia, tá? Então, primeiro ponto, identificar o erro. Segundo ponto, selecionar o exercício. Terceiro ponto, se você tem problema com flexibilidade, mobilidade, tem um programa que vai ser lançado no meu canal, no canal da Fabi, né, dos canais de meio de comunicação, de mobilidade e ativação que você pode fazer antes do seu treino, tá? Já se liga no nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo, e já se inscreve no canal se você chegou até aqui. Obrigado por assistir o vídeo até agora e fica ligeiro que vai ter mais coisa, mais novidade aí durante o ano, beleza? Obrigado! Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.